chegando aí atrasado aí, com alguns minutos. É o seguinte, Joel, hoje nós vamos falar de Seis Sigma. Só que para falar do Seis Sigma, eu vou deixar para falar na segunda parte da aula. Nós vamos primeiro falar de PDCA de novo, porque ele tem uma relação com o Seis Sigma, entendeu? Então, assim, vou passar rapidamente, porque o PDCA nós já vimos também, mas vimos também de uma forma rápida, né? E aí a gente vai falar, assim, um pouco mais detalhados do PDCA. E na segunda parte da aula eu falo do Seis Sigma. Bom, o ciclo PDCA é um método de solução de problemas também, né? Assim como tem as técnicas aí do porquê, do MASP, né? Método de análise e solução de problema, que nós já vimos, né? Então, já vimos algumas técnicas, né? Espinho de peixe, diagrama como é que fala? Meu Deus, o nome do cara, não consigo falar isso. Diagrama de peixe, lá. Depois eu lembro. Eu só consigo falar lendo o nome dele. E agora também o PDCA. Então, o ciclo de PDCA é um método para a solução de problemas cuja causa não é conhecida ou não está na cara, né? Geralmente são problemas que não foram resolvidos, apesar de várias tentativas de solução. Então, são desafios, né? Que todo mundo sabe que a empresa às vezes possui esses desafios, mas ninguém o tomou ou como resolveu, né? Ou então ninguém tomou a iniciativa, né, de resolver. Então, quando você toma a iniciativa, né, você passa, aqui está falando, ó, para os poucos que como você decidem que a bola está contigo, escrevemos esse artigo, né? Então, o primeiro passo aí é tentar fazer a identificação do problema. Muitas vezes os problemas não são resolvidos porque são identificados de forma errada, tá? E é muito comum, a coisa mais comum de se acontecer é você fazer um diagnóstico apressado. Um outro erro também muito comum é confundir causa com sintomas. Mas o erro que mais acontece no Brasil, principalmente porque aqui nós somos um povo ansioso e tudo é para ontem, a gente não tem calma, a gente não tem pensamento de longo prazo, é você fazer o diagnóstico muito rapidamente, sem bases estatísticas, sem bases científicas, sem base em nada, é no achismo mesmo, entendeu? Então a gente supõe que o problema é aquele e já vai atacando, né? A gente fala assim, é muito comum, aqui no Brasil é a coisa mais comum, mas, gente, por que deu problema? Porque falta gente, tem pouca gente trabalhando, é o que você mais escuta. Porque falta equipamento, tá? É porque fulano faltou o trabalho, né? Então, é todo um diagnóstico assim no achismo, né? Mas será que o problema é esse? Será que falta gente mesmo? Será que não tem gente que está alocado no lugar errado? Será que não é a habilidade do trabalhador que está ali? Entendeu? Então, nós precisamos de fazer uma identificação correta do problema, né? E o segundo passo aí é observar o problema. Quando ele ocorre, que momento que ele ocorre, em que horário que ele ocorre, entendeu? Se tem um horário específico. Então, gente, isso leva tempo. Um tempo que nós, infelizmente, não nos damos, né? Nós não nos damos esse tempo. Muitas vezes o empregador não nos dá esse tempo porque é tudo muito para ontem nas empresas brasileiras, infelizmente. E isso complica muito. Agora, quando você está numa situação difícil, que você contrata uma consultoria, o consultor trabalha no tempo que ele quer. Ele faz um cronograma, ele trabalha mais tranquilo. Aí o cara acaba aceitando. Mas quando é da casa, né? Quando o santo é da casa, o empregador não tem a mesma paciência quando ele tem com o santo de fora, né? Que é o consultor. E o consultor vai fazer isso. Vai identificar, vai observar, vai levantar dados, né? Bom, uma vez que você identificou, observou o problema, fez uma análise do problema e chegou numa conclusão, que é aquele problema, né? Baseado, conforme eu falei, em dados científicos, estatísticos, documentado. Aí você parte para o plano de ação. O plano de ação, na verdade, é mão à obra, né? Aí é a hora de agir mesmo. Depois que agiu, você vai checar, vai verificar se as ações que você implementou deu certo. Se deu certo, padroniza, conclui e beleza. Isso é o PDCA, né? Bom,
se preferir, pode resumir a fase do plano do PDCA com uma definição das metas e a escolha dos métodos para alcançá-los. O DO é ação, né? Por sua vez, pode ser entendido como um momento de treinar os responsáveis a executar o trabalho. Já o cheque de verificação ou de checagem é análise se o trabalho foi executado, se os efeitos foram positivos. Por fim, a ação, que é hora de atuar no processo em função dos resultados obtidos. Então, o PDCA ele tem que estar sempre, né, constantemente rodando, e essa questão da checagem, da verificação, isso é muito importante a gente fazer. A gente não pode negligenciar essa parte, né, de verificar se depois da ação o trabalho resultou, né, deu o resultado esperado, e aí padronizar. Agora, como você vai fazer o PDCA passo a passo? Esse material eu nem vou poder postar, tá, gente? Eu vou só estou dando aula a ele porque é um material que é de terceiros, né? Então, assim, para ganhar tempo eu estou usando, mas nem deveria porque, né, eu não posso. Isso aqui é uma apostila de terceiros, eu tinha que ter a minha apostila. Só por isso que eu só estou passando rapidamente aqui, só para pegar alguns tópicos aqui que eu achei interessante, porque vocês também já viram isso em outro trabalho que eu fiz para vocês. Bom, levante o histórico do problema, qual a frequência e como ocorre. Bom, isso que eu falei, né? Você já deve ter estudado estatística, já sabe o que é frequência absoluta, né? Quantas vezes um problema ocorre, vai anotando. Bom, esse problema ocorre, a peça sempre sai com arranhão, então arranhão. Ah, mas sai também com um pouco de amassado. Quantas vezes ela sai arranhada, quantas vezes ela sai amassada, você vai levantando a frequência, né? E aí como ocorre, por quê, em que horário, em qual turno de trabalho, em qual máquina que às vezes dá mais defeito, tá vendo? Quantas coisas eu já falei aqui, né? Mostre as perdas atuais, quanto que isso, quantifica isso, né? Quanto que essas perdas estão impactando no resultado da empresa, né? Que empresário adora ver dinheiro, né? Olha quanto que você está perdendo de dinheiro aí, e se você arrumar o problema, qual que é o ganho efetivo que você vai proporcionar à empresa, entendeu? Então, ó, o que estamos perdendo e o que vamos ganhar, né? Se resolvermos o problema. Coloque uma data limite para solucioná-lo, que é um prazo. É aquilo que eu falei, que os consultores fazem muito, que é o cronograma. Tá? Sem cronograma, gente, não dá para trabalhar. Coloque um cronograma e tente ser fiel a ele, tá? Também não adianta fazer cronograma e ficar acomodado. Ah, o negócio é só pro dia tal. Aí fica acomodado. Não, e também chegou no dia, ele tem que estar pronto. E aí nós temos que ser muito exigentes com a questão do cronograma. Descubra as características do problema por meio de uma folha de verificação, né? É aquilo que eu já falei na primeira parte. Você já conhece folha de verificação? Folha de verificação você mesmo pode criar, não tem alguns aí que tem uns padrões. Mas você coloca, por exemplo, olha lá, e qual dia da semana que ocorre mais os problemas, tá vendo? Por ali, às vezes, você vai diagnosticar. E qual dia da semana ocorre mais, se é pela manhã ou se é à noite, entendeu? Se é com determino de qual funcionário, qual máquina que o funcionário trabalha, com qual ferramenta, né? Tem tantas variáveis que possa estar influenciando, né? Num problema, ou no possível problema, né? Outra coisa que às vezes vocês não mexem muito com isso, mas além do cronograma, também estimar um orçamento, né? Você tem que passar para o seu empregador para solucionar esse problema. Vamos supor que você define aí que seja um problema de máquina. Saber quanto que ele tem para investir, né? Às vezes numa nova máquina, se esse for o problema. Tomar cuidado para o cara não investir também e depois não ser esse problema, né? Então tem que ter uma coisa bem trabalhada. Mas saber o orçamento que é necessário. Olha, quanto que você tem de dinheiro aí para a gente investir nessa solução desse problema? Entendeu? Define uma meta para o grupo, né? E qual indicador está impactando em qual meta, entendeu? Então você cria uma meta e cria indicadores para ver se está atingindo aquela meta. Levante as possíveis causas. Ah lá, Ishikawa, né?
o diagrama de Chicago, eu só consigo ler se eu ler as palavras. Levante as possíveis causas. Aí pode ser métodos de trabalho, máquinas. Esse diagrama, ele é perfeito, gente. Estudem bastante ele, que ele é perfeito para análise, tá? Ali você separa direitinho. Se o problema, depois que você fizer a folha de verificação, você pode jogar ali você pode jogar nesse diagrama, né? Na espinha de peixe, e você vai separando, né? A frequência do problema de máquinas foram tanto, a frequência em relação ao funcionário, a frequência em relação ao turno, quer dizer, tempo, né? Meio ambiente, e aí você vai vendo, né? Lógico que tiver maior frequência absoluta, é bem possível que o problema esteja ali, né? Aí a gente entra naquele princípio de Pareto de que 80% como é que é? 80 e 20, né? 80% dos nossos problemas, não é isso? É causado por 20% de causas, né? É uma coisa assim. Aí depois que você fizer isso, você vai escolher as mais prováveis, ou seja, aquela que teve uma frequência maior. Teste também as suas hipóteses, não vale achismo. Eu ia até pedir nessa prova agora, mas eu não pedi. Quando que você tem que usar a sua experiência para solucionar problemas? Eu não vou mentir que é necessário muitas vezes. O Joel já tem aí 30 anos que ele está no ramo da engenharia, trabalhou por diversas empresas, o cara tem uma baita experiência, entendeu? Então é lógico que a gente tem que contar com essa sabedoria do Joel, porque passou por, por diversos problemas. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro quando eu era muito novinho, assim, mais ou menos da idade de vocês. Só que o exemplo que eu vou dar é na área administrativa, e não na área de produção, mas vai servir para vocês entenderem o que eu vou falar. Então, eu estava lá com meus 20 e poucos anos, eu fui trabalhar na companhia Força Luz Cataguases Leopoldina, que hoje chama Energisa. Trabalhei lá, rapaz, e na área contábil, foi meu primeiro emprego, foi na área contábil. E é engraçado que o contador era um cara mais velho, né? Eu com meus 20 e poucos anos, recém-formado também, e ele já mais velho, já experiente. Às vezes a gente ficava procurando diferença quando o balanço não fechava. Coisa de contabilidade, provavelmente vocês pelo menos sabem a parte teórica, né? Que ativo tem que fechar com passivo, tem que fechar a contabilidade. Não vou entrar muito em detalhes não, porque vocês não são contadores. A gente ficava às vezes assim até 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu até atravessava a noite procurando a diferença. Aí, quando a gente chegava a uma conclusão que a gente não estava achando, o cara chegava, gente, era uma coisa impressionante. Pega isso aí, soma com aquilo ali. O cara achava a diferença com 3 minutos, 4 minutos. Eu ficava assim, cara, o que esse cara tem? Eu endeusava, né? Eu achava que o cara era... E não deixa de ser, é a experiência. Mas eu ficava encantado, cara. Quando dava diferença, eu ficava rezando para ele chegar lá, mas ele não chegava, ele só chegava no último momento. Era aquele cara assim, igual o médico de UTI, só vai no extremo. Mas eu ficava rezando pra gente não ter que ficar até tarde, sabe? Porque a gente ficava cansado. Eu falei, podia vir, o que ele vai achar essa diferença rapidinho? E ao passo que tinha um outro cara que trabalhava comigo que tinha a idade dele, mas não tinha essa capacidade. Ele chegava, pá, achava. E saía todo convencidão lá. Pô, o cara, eu ficava assim, passado com isso. Como que o cara tinha essa habilidade? Eu vou te falar a verdade. Eu agora estou com meus 51 anos, também trabalhei muito tempo. Hoje eu entendo o que ele fazia. Entendeu? É tudo uma questão de experiência. A gente sabe direitinho. Tem até a questão do número. Quando eu não, agora eu já tenho muito tempo que eu saí dessa área, mas eu me lembro assim, quando dá uma diferença de 30, aí de repente você dividia por 2, 15, e você achava a diferença. Tinha uns detalhes, tem uns macetes, sabe? Que a gente vai pegando ao longo do tempo, entendeu? Então, hoje, se eu tivesse numa área dessa, e tivesse uma pessoa nova, também talvez me acharia um fodão, entendeu? Tudo é questão de experiência. Mas, aí eu estava falando, quando vocês tiverem uma certa experiência, porque os problemas vão acontecendo, aconteceu uma vez, né, um ruído numa máquina, e você foi lá, fez o diagnóstico, aí descobriu, aí depois, mais tarde, 5 anos depois, deu aquele mesmo ruído, aí não, você olha se não é isso, e acabou que é aquilo mesmo. Aí você já começa a guardar o problema, entendeu? Aí é lógico que isso é válido, mas isso não pode ser usado com muita frequência.
Esse rapaz que eu dei exemplo aqui, ele não usava com frequência essa habilidade, ele deixava a gente procurar a diferença. É só no último caso que ele aparecia, entendeu? Então é mais ou menos isso. A gente tem que usar, sim, a nossa experiência, mas ela não pode ser usada com muita frequência, não. É melhor realmente fazer um diagnóstico correto, porque às vezes também a experiência pode nos passar a perna, tá? Muitas vezes essa questão da gente achar que é muito experiente e a gente pode também ficar negligente. Acaba depois virando negligência. Bom, limpe o diagrama de Ishikawa descartando os improváveis. Depois que você fez o trabalho, todo mundo participou, pô, você viu qual que são os problemas mais prováveis, depois limpa os improváveis e vão focar naqueles que são os prováveis. Olha lá, levante com a galera agora as possíveis soluções. Não chegou no diagnóstico do problema, vão agora ver as possíveis soluções para eliminar, né, aquele problema que a gente acha que pode ser, né? Olha lá, ó, aqui está falando, não venha com ele, aqui está legal porque ele escreve de uma forma muito jovial, né? Muito agia, que é a linguagem. Ó. Levante com a galera as possíveis soluções para eliminar as hipóteses provadas. Corra atrás do conhecimento específico, mas não venha com ideias furadas. Pesquise no Google. Ele está aí para isso. Gente, quando eu comecei a aula, estava só o Joel, agora chegou mais gente. Então, deixa eu explicar o que está acontecendo. Nós vamos estudar hoje, na segunda parte da aula, Seis Sigma. É uma matéria nova tal. Só que para chegar no Seis Sigma, eu precisei de falar um pouquinho do PDCA e do PSA, que a gente vai ver hoje também. É porque o Seis Sigma tem uma ligação com o PDCA, tá bom? Então, eu só estou revendo a aula do PDCA, nessa primeira parte da aula, para a gente chegar no Seis Sigma. E na segunda-feira, a gente vai partir para cálculos. Alguém lembra aí de fazer desvio padrão? Como é que faz desvio padrão? Que nós vamos trabalhar com desvio padrão, entendeu? Então, nós vamos começar a fazer cálculo. Graças a Deus, porque a minha matéria ela tem pouco cálculo, né? E eu acho que fica muito cansativo. Aí, tendo cálculo, eu acho que vocês vão gostar um pouco mais. Bom, ou vão se dedicar mais, assim, né? Acredito, vamos ver. Torcendo para isso. Então, ó, levante os custos, né? Se estiver fora do orçamento, verifique se tem possibilidade de alterar o orçamento, define os recursos, redefine, né, o cronograma, aqui está escrito errado, né? Ou refinar, não, está até escrito certo, que quis dizer refinar o cronograma, né? Dá uma melhorada, ver se vai atingir e ver se algo pode dar errado. E aí depois parte para a ação, que é treinar, comunicar, selecionar quem vai trabalhar com você, entendeu? Olhar o prazo combinado para cada ação que está no cronograma, anote tudo, né? Porque pode ser, essas anotações são importantes para o futuro também. Documente, né? Fotos, fotografe, e tudo isso é importante. E aí checar, né? Isso aqui, gente, serve muito até para vocês trabalhando como consultores, né? Aí depois você vai verificar se o que foi planejado está mesmo implementado, vai comparar os resultados do antes e do depois, né, para verificar se atingiu a meta, vai conferir se a causa do problema foi mesmo eliminado, né? Mas aí não deu certo. Então fique tranquilo e volte no ponto inicial do PDCA, ou o que a gente chama de rodar o PDCA de novo. Novos planejamentos, novos diagnósticos e até, né, encontrar. Porque às vezes pode ser que o problema seja grave e a gente realmente não conseguiu atingir a solução. E aí, gente, a gente parte para, depois que checa tudo, vamos partir para agir, né? Definir em documento como deve ser feito agora em diante, é o que a gente chama de padronizar, criar manuais, né? Olha, a partir de agora a gente vai fazer assim, aí vai eliminar o erro, né? Padronizou, criou manuais, garantiu a comunicação eficaz das alterações nos procedimentos, promoveu educação, treinamento, né? Agora já é a parte que o trabalho pior já foi feito. Agora é treinar daqui para frente para que não acontecer. É mais aqui, essas ações aqui é mais uma medida preventiva. O Joel parece que caiu, agora está retornando. Bom, estabelecer um sistema de verificação periódica, analisar os resultados com todos os envolvidos, utilizando os gráficos e tabelas. É muito legal e é muito bom
E que isso seja, gente, uma prática para vocês. Não esqueçam dessa aula. Quando vocês estiverem formados e estiverem trabalhando, use a estatística. Monte para você mesmo. Se a empresa não tiver, passa a montar para você mesmo. Crie essas estatísticas. É muito legal. Eu trabalhei também em cooperativa de crédito, então eu fui fazer uma visita para a cooperativa de crédito na Belgo Mineira. Gente, o cara lá, tudo dele era estatística. Ele mexia com estatística, ele tinha tudo bonitinho. Aí eu copiei ele, né? Copiei. Ele falou, não, me dá essas ideias aí, que eu vou usar isso na minha cooperativa. A gente não sabia quanto tempo que levava para atender, entendeu? Aí eu passei a implementar tempo de atendimento, número de pessoas que iam buscar crédito, era uma cooperativa de crédito. A gente não tinha nenhuma informação, entendeu? E isso ajuda muito. Aí eu falei, gente, vamos implementar. Então aqui eu estou dando ideias, né? Porque ideias da área de produção eu tenho poucas, porque a minha experiência, né, teve mais relacionada à área administrativa. Mas vocês vão estar na área de produção, vocês vão saber que indicadores serão necessários. A gente acaba vendo. Por que que a gente vê? Porque você começa a perceber uma necessidade de informação. Quando você está na linha de frente, gerenciando, você fala assim, puxa vida, se eu tivesse alguém que me falasse isso, entendeu? Quanto tempo que está levando para produzir isso aqui? Aí passa então a fazer, pede para alguém fazer, né? Não é você que vai ficar fazendo. Você não pode perder esse tempo. Mas você fala, só a partir de agora eu quero que você anota para mim numa pranchetinha aqui, todo dia, quanto tempo está levando para fazer essa tarefa aqui. Entendeu? Para produzir isso aqui. E aí começa a estudar. Ó, faz um levantamento. Você vai fazer isso para mim durante um mês. Aí depois você vai ter um banco de informação. Então, você só vai ter isso à medida que você tem a necessidade. Não fique com a necessidade e sem ser atendido essa necessidade. Se você tem uma necessidade, cria uma forma de atender essa necessidade. Eu preciso dessa informação. Entendeu? Eu só vou conseguir gerenciar com essa informação. Tá? Aí você vai começar a criar os indicadores. A gente dá dicas para vocês, como eu dei nas aulas passadas aí, né? Indicadores de qualidade, indicadores de produtividade, número de atendimento por pessoas atendidas, né? Mas você pode criar, às vezes não vai estar nem em livros, vocês podem criar esses indicadores, entendeu? É muito interessante, você começa a trabalhar com esses indicadores, né? Eu gostei, eu fiquei tão viciado nisso que eu me lembro quando a minha filha era pequenininha, para motivá-la a estudar, ela estava aí seria a quinta série, sexta série, ela estava aí com seus 9, 10 anos de idade, e ela começou a fracassar em algumas disciplinas, lá, biologia, uns trem assim, sabe? Química. Eu não lembro se ela já estava no ensino médio, mas enfim, isso não importa. Aí ela trazia o boletim, a minha mulher era muito brava, brigava com ela, né? Com as notas baixas, ela chorava e tal. Aí eu falei com ela assim, ó, vamos fazer o seguinte, aí eu criei para ela um gráfico, as notas dela, entendeu? Aí criei gráfico de colunas. Eu falei, ó, tá vendo? Essa coluna aqui tá baixa, agora você vai melhorar ela, então você vai dedicar. Fui criando isso só para motivar, ela era novinha. Agora nós vamos fazer o seguinte, no próximo mês você vai estudar muito, a gente vai levantar essa coluna. Aí quando a nota vinha, eu digitava, a coluna dava subidinha, a gente vibrava, sabe? Era legal, cara, os indicadores. Eu estou falando de um tom assim, meio que infantil, mas é verdade. Os indicadores te dão motivação, te dão metas, te dá onde você quer chegar. E eu fui fazendo isso com ela de uma forma, né? Usando a psicologia, um pouco infantil, mas ela adorava. Aí ela ficava ansiosa, então ela se dedicava ao estudo, entendeu? E ajudou muito. Aí quando chegava o boletim que a gente digitava, fez no Excel, aí as colunas subia, aí ela ficava feliz. Aí quando caía, né, às vezes ela fracassou, eu falava, tá vendo? Agora você cai, essa aqui, ó, estava melhor e ela caiu, então agora nós temos que reverter. E ia fazendo assim com ela, entendeu? Então, eu sempre gostei de trabalhar com gráficos e estatística, né? Contei para vocês que eu criei lá na empresa que eu trabalhava uns indicadores. Muita gente não dava importância, achava que era perda de tempo, mas por minha sorte, que eu acho que Deus ajuda quem trabalha, né? Por minha sorte, o presidente da empresa gostou. Os diretores intermediários não importaram, mas o presidente gostou e aquilo passou na época a ser uma função minha, entendeu? Eu tinha que ficar alimentando aqueles gráficos. Eu me lembro que o meu chefe chegou, ó, o nome do diretor, que era o seu Josué, né? Era um senhor. O seu Josué adorou. Falou que todo mês agora vai querer. Eu criei da minha cabeça. Eu pensei assim, gente, pô, qual é o gasto maior que a empresa tem aqui? Energia elétrica. Eu vou começar a colocar para ele o gasto com energia em janeiro, fevereiro, março, abril.
criei gráfico para ver se a energia estava subindo, caindo, entendeu? Eu não sei porque ele gostou. Despesa dos escritórios do Rio, despesa do escritório comercial do Rio, despesa comercial do escritório de São Paulo, que aqui a matriz é em Cataguás, mas tinha escritório comercial. Comecei a colocar para ele ver as despesas, o que estava crescendo. Tirava da minha cabeça, gente. Estou falando isso porque eu tenho que falar de mim, né? Não é para aparecer, fazer um falso marketing, não. Porque eu vou falar de quem? Eu vou falar de mim, que eu que vivi isso, eu sei a história, a minha história. Eu não vou contar. Quando é alguém que faz também uma coisa legal, eu também menciono, né? Como eu mencionei o caso da cooperativa e mencionei meu chefe, que era muito experiente quando eu tinha 20 e poucos anos. Então, eu estou contando as minhas histórias para vocês verem como que é legal você trabalhar com indicadores, como é legal você ilustrar isso, te dá sei lá, uma confiança, você vê os números, é muito mais fácil do que você ficar tentando gravar de cabeça, ou ficar procurando, qual foi a despesa de energia elétrica, chega, até, você sabe que eu uso isso até na minha vida pessoal, por exemplo, quando chega a conta de luz, eu não tenho que ficar olhando, nossa, subiu pra caramba, eu não tenho que ficar olhando para trás quanto que foi, não. Eu já ponho, eu tenho Excel, tenho orçamento doméstico, eu faço, no Excel, orçamento doméstico, eu tenho. Aí eu já sei, então, quer dizer, eu já sei quando que sobe muito, entendeu? E aí, eu já tenho de anos passados, eu percebo que sobe sempre a mesma coisa nas mesmas épocas. É um ciclo. A vida da gente não muda tanto igual a gente pensa, não, exceto quando acontece uns acontecimentos como aconteceu agora com a pandemia, que é um caso que vai acabar com todos os indicadores. A pandemia é um caso totalmente inusitado, a gente sabe disso, né? Então, não dá para tirar por base. O ano de 2020 vai ser um ano perdido para indicadores. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu sei, por exemplo, que pela minha experiência, alguém pode falar assim, mas precisa de gráfico para isso? Às vezes precisa, porque tem coisas que a gente não nota. Mas, por exemplo, eu sei que os gastos de energia elétrica aqui sobe muito, por incrível que pareça, no verão e não no inverno. É no verão, porque eu tenho aqui ar-condicionado, a gente usa muito. Tudo bem, no inverno sobe por causa do chuveiro. Mas mesmo assim, eu já percebi que sobe mais no verão. Entendeu? Tem uma coisa que eu percebo que sobe muito, pisca-pisca, negócio de Natal. Aquilo faz a energia subir pra caramba. Parece que não, que esse pisca-pisca, Deus me livre, aquilo rouba a conta de energia, fica altíssima. Então, são várias coisas. Eu estou dando exemplo de energia, mas tem várias coisas. Eu percebo um mês que eu gasto muito, eu percebo um mês que é mais tranquilo, até comparando de um ano para o outro. Bom, gente, então, criam indicadores. Finaliza, né? O cronograma foi cumprido, por qual motivo que não foi? Entendeu? O que aconteceu? Né? Vamos pesquisar. O diagrama de causa e efeito teve um uso correto? Todos do grupo participaram? O que deu certo? O que falta melhorar mais ainda? Né? E o que aprendemos? É importante. Tá? Bom, gente, isso é o PDCA. Agora eu vou passar para o PDSA. E esse eu não falei. Eu comentei um dia, mas não falei. Eu vou passar aqui rápido, porque você já sabe muita coisa do, do PDCA. Ele é muito parecido com o PDSA, é muito parecido com o PDCA. Para te falar a verdade, eu vou trocar uma ideia com vocês. Porque professor também aprende junto com o aluno. Eu quase não vi diferença. Eu vou ensinar, mas eu não vi muita diferença. Olha só, o ciclo PDCA, você conhece? PDCA é planejar, executar, estudar os resultados obtidos e definir uma próxima ação. Eu, sinceramente, vi pouca diferença. Né? Este é um dos ciclos mais famosos que existe na literatura de melhoria de processos. Mas como elaborar um PDCA? Né? Muito se fala sobre roteiros de elaboração de PDCA e principalmente roteiros de elaboração de PDSA e principalmente de PDCA. Mas muito pouco se converte em aprendizado. A maioria dos ensinamentos não passa de exemplos e roteiros poucos intuitivos, no qual diversas ferramentas de melhoria são colocadas como obrigatórias. Então vamos lá. O cara colocou uma observação aqui que eu acho interessante. 90% dos PDCAs que chegam até mim é um mero cumprimento de obrigação. Isso acontece, aquilo que eu comentei um dia numa outra aula, eu queria que vocês não deixassem acontecer. Não faz as coisas só para cumprir obrigações, não. Vocês precisam de acreditar na ferramenta.
A verdade é essa. Eu preciso que vocês passem a acreditar na ferramenta. Entendeu? Não vai adiantar professor nenhum que esteja falando aqui na frente se você não acreditar naquilo que está sendo ensinado. Entendeu? Se você continuar falando assim, ah, não, isso é uma burocracia danada, ah, não, isso não tem jeito, não, vou fazer mais rápido aqui, ó. É o que acontece. Acontece em 90% dos casos. Por isso que as nossas empresas estão do jeito que estão. O brasileiro não confia, cara. O brasileiro tenta de ser muito rápido. E nós não podemos, nós precisamos de aprender a ter menos ansiedade com as coisas. Eu sei que o país não ajuda muito, é um país que vive em crise, vive com dificuldade financeira, tudo aqui é para ontem. E aí vocês, pela pressão, ah, vocês sabem uma coisa? Esquece aquelas aulas chatas do Alexandre, eu vou fazer assim, assim, assado, o problema é esse mesmo, entendeu? E não faz o diagnóstico, e abandona a ferramenta porque você não acreditou. Mas aí, se tiver alguma coisa que é necessário, ou seja, vou dar um exemplo. A empresa agora está atrás a empresa agora está atrás do certificado da ISO. Aí começa a criar um monte de documentos só para inglês ver, entendeu? Aí o auditor vai lá, ah, vocês têm tudo documentado? Tem, tá aqui, ó. Mas foi só para inglês ver, entendeu? Eu sei que eu já trabalhei em empresas boas, muitas empresas boas, que fizeram tudo bonitinho, mas também já tive a oportunidade de trabalhar em empresas ruins, né? A empresa que, enquanto o fiscal está lá, pinta tudo, sinaliza tudo, bastou o cara dar as costas, acabou. Aquilo ali foi só para... Então, já tive essas experiências. Eu acho horrível, tá? Acho que nós que estamos aí precisando de mudar o país, e vocês, né, melhor do que ninguém, que são essa geração que está formando, que vai tomar a frente das empresas, eu queria que vocês levassem a sério, que a gente levasse a sério, tivesse aquele mandamento que eu falei no início do ano, no início do semestre, constância de propósito. É isso que falta na gente, tá? Bom, então vamos lá. O objetivo, né, é bem parecido com o PDCA. Peraí. Ah, aqui, esse PDSA, eu gostei muito desse material porque ele vai dar em forma de exemplo. Então, por exemplo, o objetivo, entender o comportamento de nossa página mais visitada nos últimos meses. O que ele precisa de ver? Ele tá com esse objetivo, né? Entender o comportamento das pessoas. O que faz as pessoas visitar as páginas da, 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 das redes sociais de uma determinada empresa? Aí ele pergunta, ó, qual é o tempo médio que as pessoas visualizam a minha página? Qual é o período que as pessoas mais vê? É a tal da frequência, né, gente? E de onde se originam as visitas? Isso, às vezes, é necessário você conhecer, né? Você quer ver outro exemplo? Agora eu vou dar um exemplo prático. Eu sou coordenador de um curso aqui em Cataguases. Atualmente estou como coordenador, curso na Faculdade de Administração. É uma faculdade muito pequena aqui em Cataguases. Ela funciona num prédio comercial. Ela não tem cara de faculdade, é um prédio, parece até cursinho, porque é no prédio comercial. Tem tudo, tem biblioteca, tem laboratório de informática, entendeu? Mas umas carteiras, quadro, data show, tudo bonitinho, ar-condicionado, é um prédio, mas funciona num prédio comercial. Se alguém um dia quiser vir aqui em Cataguases, pode me chamar, eu faço a honra da casa, levo vocês para conhecer os pontos turísticos de Cataguases e levo para vocês conhecer a faculdade. Será uma honra para mim tomar um café comigo lá e vocês conhecerem a faculdade. Ela é muito simpaticazinha, pequenininha e tal. Mas, o que acontece? Eu precisava de fazer um trabalho desse, tá? É um trabalho que é um caso a pensar, chamar os alunos e fazer isso. Eu vivo pensando isso e realmente aqui, ó, vou falar a verdade para vocês. Penso e não coloco em prática, que é uma falha minha, mas eu vou colocar, se Deus quiser. O que acontece? Nós temos poucos alunos e a cada vestibular é uma luta para a gente conseguir aluno. Por quê? Nós temos um concorrente, né, aqui de uma faculdade de administração, que é uma faculdade. Tem estrutura de faculdade, cara de faculdade, prédio de faculdade e tal. E aí, gente, uma coisa que é interessante. Todos os alunos que a gente atrai, eu já percebi, isso é uma percepção sem científico, né? Sem levantamento científico, é só de ver, tá? A gente atrai pessoas de mais idade, aquela pessoa que parou de estudar e volta, entendeu?
Eu não fiz nenhum trabalho. Agora eu vou dar o achismo aqui. Eu vou dar o achismo, tá vendo? Eu precisava de fazer um trabalho. Eu falando aqui, eu tenho que dar exemplo para vocês, né? Mas sabe o que eu já pensei que pode ser? Todo mundo mais novo, vamos lá, pegar uma garota aí que entra na faculdade, o quê? 18 anos, 19, vocês talvez vão me entender. Vai gostar de um campus, né? Porque a pessoa faz faculdade por vários motivos, né? Primeiro porque quer ter um curso, óbvio, mas também vai porque tem um namoradinho, vai para paquerar, tem a hora do intervalo, né? Tem cantina, entendeu? Então tem isso tudo, a gente sabe disso. Isso é meu achismo, tá, gente? Não é comprovado. E na outra faculdade, essa que eu coordeno, não tem isso, porque, igual eu falei, um prédio comercial parece um cursinho, sabe? Aquele cursinho pré-vestibular, que a pessoa, né, vai ali para estudar. Então, eu tenho percebido que nós estamos atraindo pessoas de mais idade. E por isso que a gente tem pouco aluno, porque uma pessoa também de mais idade não volta a estudar com muita frequência como uma pessoa nova. Tem pessoas novas na faculdade, óbvio que tem, mas muito menos, assim, entendeu? Então, nós temos aluno ali de 35, 40 anos, 42, eu tenho um aluno até de 65 anos, está fazendo faculdade, resolveu, 65, sério, 65 anos, está fazendo, dedicado e tal. Então, é uma faculdade mais séria, no sentido assim, sabe? Com o pessoal mais adulto, né? Mas, enfim, tem também os jovens. Os jovens até acaba passando um pouco de aperto, porque eles entram com uma mentalidade diferente dos caras mais de idade. Eu precisava fazer um trabalho desse. É, mas é compreensível no meu sentido assim. Eu, por exemplo, se eu tivesse uma filha de 19 anos que não conhecesse a faculdade, ela ia olhar uma e olhar para outra. Eu garanto que ela ia querer a outra. A outra tem cara de faculdade, né? Então, mas é um estudo a ser feito. Bom, aí aqui o cara tá dando. Eu vou usar isso, tá, gente? Eu vou prometer para vocês que eu vou usar. Eu vou pedir para os alunos fazer esse trabalho para mim, fazendo pesquisa. Qual é o número de visitas da última semana? Tá vendo? Aí vamos lá, número 3. Aí, predições, né? Achamos que as pessoas ficam pelo menos 1 minuto em nossa página, pois é o tempo de leitura médio de todo o conteúdo. As pessoas viram mais nos 2 primeiros dias, pois vimos uma extensa divulgação do LinkedIn. A maioria das visitas, chuto que foi uns 70%. Na última semana tivemos 120 visitas. Eles vão coletando essas informações. Eu vou passar rápido aqui, porque faltam 6 minutos e eu quero entrar no 6 Sigma. Eles vão coletando. Depois que eles fazem a coleta de dados, aí é que entra o estudo, que eu quero chegar aqui, porque até antes disso é bem parecido com o PDCA. Agora eles vão fazer o estudo, tá vendo? Depois que eles levantam, eles vão fazer em gráfico e vão estudar agora o motivo, entendeu? Aí na figura 1 é possível entender que no período de maior visualização da página foi no segundo e terceiro dias após a divulgação. Nesse período, a visualização chegou a 1.600 por dia, caindo para 800 do quarto a 600 no quinto. Como nossa predição era primeiro e segundo dia, erramos. O primeiro dia, depois eles estudam o cenário, né? As predições que eles fizeram. Lógico, aqui está dando exemplo de páginas de internet, mas vocês podem fazer isso num trabalho de produção. Entendeu? Ou seja, depois é estudar o trabalho. É fazer depois o estudo daquilo que foi levantado, né? Aí você pode colocar gráficos, né, e entender o que aconteceu. É estudar o problema também depois que acontece, né, e ver as situações, tá vendo? Então o PDSA ele simplesmente incorpora o estudo, né? Porque muitas vezes a gente vê o problema, diagnosticou, agiu, tal, mas você não fez um estudo mesmo ali para. Então, as empresas hoje estão trocando muito o PDCA por PDSA. Depois que fez o estudo, age. Entendeu? Quais são as perguntas a fazer durante o PDSA? Durante o estudo, tá vendo? Ó, por que selecionou este processo para examinar? O que te levou a examinar esse processo? Porque ele tem um impacto financeiro muito grande? Então, vamos responder. Quão bem esse processo está funcionando? O que nos dizem os clientes? O que precisam e não estão recebendo? O que estão recebendo e não precisam? Vocês fez esse estudo? Que dados podem me mostrar este processo? Desperdício, erros, retrabalho, quebras, tempos de ciclo, média e alcance da variação estão sob controle ou não? As variações que a gente vai estudar agora, entendeu?
E é isso. Durante o planejamento, né? Que problemas estão procurando resolver, quais lacunas, quais são as melhorias, como você vai medir o progresso, como vai medir o sucesso, que soluções ou novas funções espera iniciar, como se relacionam os problemas às necessidades, e assim, né, o que poderia dar errado com a introdução e utilização dessa nova abordagem, depois a realização, né? Qual o seu plano era para testar ou pilotar essa inovação, introduzir em grande escala, monitorar, né? Gente, tudo é necessário fazer um plano piloto, entendeu? É necessário testar. Quando você vai fazer um almoço, você não testa a comida, você não vê lá o tempero, não põe na boca. Então, é necessário, em qualquer situação, fazer um teste. Entendeu? Porque se der errado, o prejuízo é menor do que você já colocar ele na linha de produção. Então, qualquer coisa que você fizer, teste primeiro, tá? É necessário a gente fazer, quando você vai criar uma peça nova, né? Ou vai inovar um produto, faz um teste, vê se vai ser bem aceito para os clientes, entendeu? Antigamente, por exemplo, né, vou dar um exemplo, o celular era assim, agora ele ficou redondo. O que vocês acham do celular redondo, ao invés de ter um exemplo, né? Um exemplo maluco aqui. E vai ver as pessoas testam, né? Eu vi uma vez um cara que começou com a cerveja artesanal, quando ainda nem se falava muito em cerveja artesanal, e ele começou a produzir cerveja artesanal, né? Falando mesmo, na época que a cerveja artesanal ainda era, poucas pessoas faziam. Ele começou a fazer cerveja artesanal, mas o que ele fez primeiro? Ele fez poucas quantidades, chamou os amigos, deu para os amigos, deu amostra grátis, que eles acharam, entendeu? Aí uns gostaram, outros não, ele foi vendo, entendeu? E depois que ele foi, lançou no mercado. Ele foi um dos pioneiros aí da cerveja artesanal, né? Era dois amigos de Petrópolis. Foi eles que praticamente começaram com a questão da cerveja artesanal, que hoje se espalhou. A cerveja dele é bem famosa. Eu não lembro mais o nome, mas era famosa lá. Porque eu pessoalmente não gosto muito de cerveja artesanal, mas era famoso. Mas o que ele fez? Ele foi contando como é que ele criou a empresa, entendeu? Primeira coisa, ele estudou, ele visitou cervejeiros na Europa, ele foi na Alemanha, conheceu cervejeiro. Então, é isso que falta em nós, em algumas pessoas no Brasil, entendeu? A pessoa começa a ter uma ideia e já entra fazendo. Não, ele foi, ele estudou, ele buscou tecnologia fora do país, ele conheceu cervejeiros, trocou ideia com cervejeiros, ele fez poucas cervejas, chamou amigo, fez um churrasco, deu a cerveja, entendeu? Primeiro ele gastou, depois que ele fez. Então ele fez o quê? O teste. Gente, essa parte aqui acabou. Eu espero vocês na segunda rodada da aula, que agora nós vamos entrar no Seis Sigma. Tá? É um tema legal, um tema que precisava de falar disso aqui, para vocês dar uma sequência bacana. E aí agora, nessa segunda parte da aula, a gente vai ver, então, o Seis Sigma, tá bom? Eu espero vocês. E na segunda-feira nós vamos começar com a parte prática de cálculos, de como chegar no Seis Sigma, de como calcular, tá? Seis Sigma nós vamos ver o que é. Não sei se algum professor já falou para vocês, ou se vocês já conhecem, né? A metodologia, se às vezes na empresa de vocês já implementam o Seis Sigma. Se não, se for novidade, vai ser legal. E se não for, é bom que vocês comecem a conhecer a parte científica do negócio. Tá joia? Então, vou encerrar a aula aqui, falta um minutinho. A gente começa daqui a pouco, tá? Já pode